O Evangelho do Dia. Que faz arder o coração, traz a verdade e ilumina nossa vida. Olá, ouvintes da Rádio Educadora do Maranhão, povo de Deus, devotos e devotas de São José de Ribamar, equipe educadora conosco sempre evangelizando. Saudações carinhosas diretamente do nosso santuário para todos. Vamos ler e explicar o Santo Evangelho. Mateus capítulo 9, versículos 32 a 38. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, querido povo de Deus, neste trecho do Evangelho de São Mateus, destaca-se o pastoreio de Jesus. Jesus é o reino, o reinado, a ação de Deus. Jesus é o enviado do Pai. Jesus é portador da força do Espírito Santo. Ele prega a palavra, ele ensina com autoridade, ele expulsa os demônios, ele vence os males. Ele é o bom pastor no meio do povo. O Evangelho de hoje diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas e pregando o Evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Ora, Jesus anuncia a palavra, Jesus vence o demônio, o mal, Jesus perdoa os pecados, Jesus cura os enfermos. Aquilo que Jesus faz é sinal daquilo que Jesus é. Os milagres indicam para Jesus: Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus, é Ele o enviado do Pai. Portanto, seus milagres, sua pregação com autoridade, sua força que vence o mal, tudo isso fala de Jesus. Não é simplesmente uma demonstração de poder, é uma demonstração, sobretudo, de pastoreio. É uma resposta às necessidades do rebanho, das ovelhas, do povo de Deus. Por exemplo, quando Jesus cura um mudo, expulsando um demônio, e o mudo começa a falar. Jesus vê a necessidade das pessoas, das ovelhas, do rebanho. Jesus vê o sofrimento das multidões. Jesus vê o povo de Deus como ovelhas sem pastor. Então Jesus dá uma resposta. Jesus se solidariza, Jesus cura, Jesus conduz, Jesus exorta, Jesus ensina. Jesus é Deus no meio do povo. O Evangelho de hoje também diz que os fariseus se enciumaram porque Jesus curou o enfermo, porque Jesus expulsou os demônios. E eles diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Ora, o mal não pode fazer o bem. Se Jesus expulsa demônios, se Jesus cura enfermos, se Jesus liberta, isso não pode vir do demônio, porque o demônio escraviza, avassala, domina, humilha, conduz à morte, ao passo que Jesus conduz à vida, ao passo que Jesus traz vida e vida em abundância. Então o Evangelho de hoje testemunha daquilo que Jesus é. Quem é Jesus?
É Ele o Messias, é Ele o Filho de Deus, é Ele quem cura, é Ele quem torna presente o reinado de Deus. Outro aspecto do Evangelho de hoje é que Jesus quer associar a si colaboradores, missionários. Jesus percebe, indo de povoado em povoado, de cidade em cidade, as multidões a serem evangelizadas. E Ele diz: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a colheita. A preocupação nossa, a preocupação de Jesus, é a de que nós tenhamos mais missionários, mais apóstolos, mais discípulos, mais evangelizadores. Jesus quer associar a si pessoas, e Jesus pede que nós trabalhemos e rezemos pelos ministérios, pelas vocações, que nós possamos corresponder à vontade de Jesus, dando nosso sim à missão e também orando e trabalhando pelas vocações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estimado irmão, devoto, colaborador, evangelizador de São José de Ribamar, muito obrigado por suas orações, obrigado pelas suas vindas ao nosso santuário, obrigado também por suas doações. É muito importante que você persevere conosco, para que a palavra de Deus chegue a muitos lares, a muitos corações. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José de Ribamar, rogai por nós.